Boa tarde, meus queridos. A gente vai começar mais uma aula de biologia, né? Público-alvo dos terceiros anos. E hoje a gente vai fazer a correção daquelas atividades que foram propostas na última aula, certo? Então, deixa eu passar aqui o slide. Então, ó. Então, a aula de hoje é referente à aula 6 do capítulo 10, a interação gênica. Então, na última aula, a gente estava na página 129 a 139 do livro, certo? Então, antes de mais nada, assistam o nosso vídeo, façam um comentário sobre a correção. Qualquer dúvida, me chame nas redes sociais que eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Então, vamos lá para a correção? Vamos começar, então. Então, primeira questão. Então, a primeira questão, ela fala o seguinte. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene Czão determina a galinha colorida. E o gene Czinho determina a cor branca. Então, eu sei o seguinte, que Czão corresponde à galinha colorida. E que Czinho corresponde à galinha branca. Então, continuando a leitura. Entretanto, o gene é epitáxico, o isão. Então, o isão é epitáxico, quer dizer, ele não sofre alteração. Então, quando tiver isão, no caso vai ser aqui, vai ser branco, ele não muda. Mas quando, diferentemente do alelo izinho, que não possui nenhum efeito inibidor, quer dizer, o izinho ele vai alterar a cor. Então o izinho fica aqui. Diante disso, marca a alternativa que se encontra o genótipo da galinha colorida. Então, para ser colorida, resumidamente, a galinha tem que ter izinho e Czão somente. Certo? Então, seria a alternativa A, né? Então, a alternativa A, por quê? É izinho, izinho, Czão. Por que não seria a alternativa B? Porque teria um isão e izinho. Então, aí não ia dar o efeito colorido na galinha. E o Czão, Czinho. Tá vendo? Ela tem um grande e um pequeno, um grande e um pequeno. Ela tem uma mistura. Na alternativa C, por que não seria? Porque tem dois Czinhos e para ter colorida tem que ter Czão. Por que na alternativa D também não seria? Porque não teria dois izinhos. Por que na alternativa E não seria? Porque teria que ter dois izinhos e dois Czão. Tá vendo? Então, a gente tem que fazer o quê? A interpretação da leitura. Então, a interpretação foi que a galinha colorida, ela possui o gene Czão e o alelo que não inibe é izinho. E na outra, ao contrário. Para nascer uma galinha branca, teria que ser Czinho e isão. Por isso que no caso aqui tinha que ser tudo Czão e tudo izinho. Tá certo? Então, a resposta seria a A. Então, aí é só uma questão de leitura, viu, pessoal? Então, é isso. Certo? É uma questão de leitura. Se não entender, pode me perguntar lá nas redes que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Aí a gente revolta de novo a matéria e aí eu vou explicar novamente para aquele que não entendeu, tá certo? Vamos para a alternativa 2. Então, deixa eu apagar aqui o meu quadro. Né? Vamos apagar aqui o quadro. Deixa eu apagar aqui. Questão número 2. A 2, ela fala o seguinte. Vamos passar para a 2. Questão 2. Deixa eu botar mais um pouco para cima. Pronto. Conforme a leitura do capítulo de interação gênica, é denominada de não epitáxica quando
Um alelo impede a expressão do outro? Não, o alelo ele tem que deixar o outro se expressar para poder sair. Então estaria errado. Ocorre a interação entre genes, quer dizer, você tendo material genético aqui, azão, azim, bezim, bezim, ele está dizendo isso. Ou cezim, cezim, dezim, dezim, mas não há impedimento da expressão do outro, quer dizer, esse aqui vai originar a cor. Se eu tiver azão, azinho, a cor muda. O formato da crista da galinha, como a gente viu, ela também muda. Se eu tiver somente bezinho, mas surge um bezão, ela muda, porque aí está havendo epistasia. Então isso daqui está correto. Então, ocorre a interação dos genes, quer dizer, eles vão conversando entre si, e nessa troca de informações vai surgindo outros tipos de galinha. Então a gente viu esse quadro aqui, né? E saía galinha com a crista lisa, com a crista rósea, né? Que é tipo formato de uma flor, com a crista de ervilha, né? E com a crista, agora que eu não estou vendo porque o desenho está apagado, né? Então aqui, lisa, rosa, ervilha. Agora eu não estou lembrado da outra, pessoal. Mas na frente a gente se lembra, tá certo? Então, no caso, ele tem que ocorrer essa interação, essa conversa entre genes. Ocorre a interação na letra C entre genes de apenas uma espécie? Não, ele tem que ocorrer, pode ser entre os dois primeiros e os dois últimos, mas tem que ter essa expressão. Ocorre a interação entre genes do indivíduo geneticamente viável? Não, isso daqui não tem nada a ver. Inviável é aquele que não funciona. Um alelo condiciona e o outro não? Então, no caso aí, seria a alternativa B, viu? Então, porque ele tem que conversar os genes entre si. Ele tem que conversar o azão com azão, o bezinho com bezinho, o azão com bezão, para poder criar a forma epitástica, né? Que é chamada. Então, tá aí a resposta. Qualquer dúvida, só me chamar lá que a gente tira as dúvidas. Vamos para a terceira questão, que é a penúltima, né? Então vamos lá, vamos passar para a próxima. Essa daqui é das plantas, né? Então, no caso aqui, uma certa planta de cor das flores é condicionada por dois pares de alelo com segregação independente. A determina cor vermelha e seu alelo recessivo determina a cor amarela. Então eu sei que azão, que é dominante, determina a cor vermelha. E sei também, é por isso que tem que ler, pessoal. A gente tem que ler para interpretar. Por isso, aí continuando. E o seu alelo recessivo determina a cor amarela. Então, no caso aqui, o azinho determina a cor amarela. Então, vamos lendo e separando. Cezão inibe a cor da manifestação de determinada... inibe a manifestação da cor. Então, cezão vai surgir quando tiver cezão em todas as flores. Vai surgir as flores... Cadê? Cezão inibe a manifestação da cor, determinando as cores brancas. Então, toda vez que juntar, vai surgir as cores brancas. Certo? Aí, continuando. Só um minuto. Espera-se, numa proporção fenotípica, de um cruzamento azão, azinho, cezão, cezinho.
Aí o que é que vocês têm que fazer aí? Eu não vou fazer porque eu vou perder muito tempo. Mas vocês podem fazer em casa. No caso aí, é o quadro de Punnett. Você vai dividir masculino e feminino, vai pegar 2 híbridos desse e vai colocar naquele quadro de Punnett. Azão, azinho, Czão, Czinho, certo? Vai trocar o material genético. Quando você vê aí, pessoal, nessa troca desse material genético e no cruzamento desse material, você vai ver que a maioria é híbrida. Onde nós temos algumas que vão sair vermelha devido à dominância e outras amarela, e uma amarela devido à recessividade. Então, para não fazer o quadro de Punnett, professor, eu tinha que ver primeiramente qual era que tinha alternativa de somente uma planta amarela. Então, onde tinha 2 amarelas, tá errado. 9 vermelhas, 3 amarelas, tá errado. Brancas, 9 brancas, tá errado. Então, só poderia surgir quando tivesse a recessividade das flores brancas. Quer dizer, a flor branca eu estou determinando que ela é recessiva. E recessivo só nasce uma, enquanto dominante total nasce uma. E as que estão no meio desse quadro, as que faltam, que são de um quadro de 16, tira 2, fica 14. Vão ser híbridas. Na junção dessas híbridas, você vai ver que a maioria vão ser... Cadê? Brancas. E depois vai surgir quantas vermelhas? 3. Para depois surgir uma amarela. Então essas daqui de cara, só pela leitura, você eliminava porque tinha que só nascer uma recessiva, que é azinho, azinho, Czinho, Czinho. Então, que dava a condição de amarela. Então, no caso aqui, a amarela teria isso. Quando nascesse com o alelo Czinho, como aqui está, então vai nascer um monte de híbridas Czinho. Então vai nascer brancas. E quando nascesse totalmente, por exemplo, que ele fala assim, azão, azão, Czão, Czão, ou azão, azinho, Czão, Czão. Você vai ver que só vai ter 3 fazendo aquele quadro de Punnett, certo? Eu não vou fazer o quadro de Punnett, que a gente vai perder muito tempo e eu não tenho tempo de vídeo para fazer. Mas depois pegue o quadro, escreva no caderno, monte o quadro conforme tem um livro, que você vai descobrir que são 12 brancas, 3 vermelhas e uma amarela, tá certo? Então vamos passar para a próxima. Qualquer dúvida, vocês me contatem. Questão aqui é leitura, só leitura. Se você souber o que é recessivo, o que é dominante, e montando as híbridas, você descobre através da leitura a alternativa correta. No caso aqui eu fiz direto sem fazer o quadro. Mas quem tem dificuldade, eu aconselho fazer o quadro de Punnett, certo? Então aí fica uma resposta segura. Claro que no Enem a gente precisa dessa agilidade, né? Porque se eu for fazer um quadro de Punnett, eu só tenho 3 minutos para cada questão. Então você vai demorar quase meia hora para fazer, aí você acaba perdendo fôlego de leitura para fazer lá no Enem as outras questões, né? Então eu não aconselho, eu acho que a gente pode fazer direto, lembrando dos contextos. Ah, se essa daqui é totalmente recessiva, então só vai ter uma branca. Resumidamente, então as outras eu vou uma amarela, quer dizer, a restante eu vou matando tudinho. Ah, tem aqui 2 amarelas, tá errado. 4 amarelas, tá errado. 3 amarelas, tá errado. Então já elimina essas questões, certo? Eu vou através da eliminação. E a última questão, pessoal, vamos ver aqui. Essa última, volta. De acordo com a figura, considere a ocorrência de 5 fenótipos: preto,
albino, quer dizer, o rato preto ele tem Bzão, Czão, Dzão. O rato albino, ele só tem Czinho, Czinho. Albino, quando se fala em biologia, é a cor branca. Marrom, cinza e bege para a cor da pelagem dos camundongos, determinado pela interação. Há 3 pares de genes alelos que segregam independentemente. Na figura, indicam independentemente do alelo ser dominante ou recessivo. Então eu sei que o rato preto, ele é dominante em relação ao rato branco, que é recessivo. Aí vamos ver qual é a alternativa correta. O cruzamento entre indivíduos marrom com cinza pode produzir descendentes dos 5 fenótipos apresentados. Então, se eu pegar marrom com cinza, deixa eu só levantar um pouquinho aqui a figura que a gente não viu embaixo. Pronto. Marrom. Você está vendo que ele tem Bzinho, Bzinho, que é recessivo. Dominante. Dominante, recessivo. Então, ele é um rato híbrido, tanto dominante como recessivo. Aqui, dominante como recessivo. E aqui, recessivo, mas também tem um dominante no meio. Então, dominante e recessivo. Então, letra A. O cruzamento entre indivíduos marrom com cinza pode produzir descendentes com 5 fenótipos apresentados? Podem. Por que eles podem? Porque eles têm tanto dominância como recessividade. Então, você tinha que olhar a figura e ver que o preto só nasce preto. Branco só nasce branco, que é recessivo. Dominante e recessivo. Os que estão aqui, eles têm tanto dominância como recessividade. Misturando os 3 vai nascer os 5 fenótipos, certo? Porque ele tem um fenótipo de dominância do preto, ele tem o fenótipo de recessividade, que é esses aqui, da cor branca, e juntando tudo, nasce. Agora, dos outros 2, só nasce branco ou preto. Mas desses aqui, nascem tudo colorido. Quer dizer, ele nasce as 5 pelagens. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Então, também era uma questão de leitura. Deixa eu fechar aqui. Esses telefonemas atrapalham, né? Mas é assim mesmo. E eu não sei nem quem é que está me cobrando. Mas vamos lá. Aí, na segunda questão. Se um casal de camundongo de pelagem preta gerou um filhote albino, qual a chance de gerar um filhote albino? É de 1/4? Cadê? De pelagem preta? Não, é só um. É um cada... Gerar um outro a cada 1 a 4 filhos? Não, às vezes pode nem não gera. Por quê? Porque filhotes pretos, somente pretos, só vão gerar pretos, né? Um casal de camundongos de pelagem preta gerou um filhote albino. A chance do filhote é de 3/8? Também não. Ele não gera. Um casal de camundongos bege só pode gerar descendentes beges ou albino? Não, ele pode gerar também cinza. Então, a alternativa correta era a alternativa A, tá certo? Mas é devido ter tanto o alelo dominante como o alelo recessivo. As 4 questões eram questões de leitura e interpretação. Então você tem que ler, separar, como eu faço, para poder achar o resultado, tá certo, meu povo? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Perguntem e não deixem de fazer os comentários, certo? Então, eu agradeço a presença de todos que estão aqui hoje nessa aula e quero dizer que aqueles que não assistiram, depois assistam o vídeo das correções e façam o comentário para eu poder validar a sua presença, tá certo? Então, só é validada a presença quando vocês fazem um comentário na minha aula, tá ok? Então, eu agradeço a presença de todos, um bom final de semana, um beijo, um abraço a todos, fiquem com Deus
né? Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma das suas famílias, né? Que Deus proteja e que tenha um excelente final de semana. Qualquer coisa, eu estou aqui, pode contar comigo, que a gente está aqui para tirar dúvida, tá certo? Então, obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, certo? Obrigado, gente.